noite a todos. Estamos aqui a convite do Centro Espírita Allan Kardec para dar início à transmissão dessa exposição da noite. Hoje quem vai expor o tema é o Renato, e ele vai falar para a gente sobre o remédio para a aflição. Então, neste momento, vamos entrar em sintonia com o plano espiritual maior, sintonizando-nos com os espíritos benfeitores que vêm ao plano terrestre a todo momento, trazendo-nos energias de saúde para equilibrarmos nossa mente, nosso corpo, nosso espírito. Que consigamos entrar em sintonia com os mentores, renovando-nos em paz, para que o discernimento, a esperança, a fé consigam nos mover rumo ao cumprimento de nossa tarefa em nossa jornada evolutiva. Pedimos as bênçãos ao expositor da noite, que ele seja iluminado, para que possa expor a mensagem de acordo com a necessidade de todos que estão recebendo. E pedimos as bênçãos a todos nós que iremos ouvir a exposição, para que consigamos aprender o máximo possível, para que sejamos instrumentos de paz e luz em nós e ao redor de nós. Agradecemos ao SEAC pela oportunidade, desejamos a todos um ótimo momento nessa exposição para reflexão. E passamos a palavra ao Renato. Boa noite a todos. Então, é uma experiência nova a gente falar através da live. Está sendo para todo mundo e para mim não seria diferente. Então eu espero a compreensão de todos para que, porventura, se eu não atender totalmente as expectativas, eu quero contar com a caridade e o entendimento de todos. O tema que a gente escolheu para essa noite é um tema pertinente para o momento que a gente está vivendo. É um momento único que muitos de nós, ou ninguém, na verdade, poderia suspeitar que a gente estaria passando por uma pandemia nesse exato momento do século XXI. Então, é um tema apropriado e espero que vocês gostem. Qual seria... O tema é o remédio mais eficaz para a aflição.
qual será o remédio mais eficaz para a aflição? Será que é benzodiazepínico, diazepam, clonazepam, um antidepressivo? Vamos ver. Vamos ver qual o remédio mais eficaz. Mas antes da gente entrar propriamente na questão da solução da aflição, vamos nos deter em alguns conceitos que são a respeito justamente do que vamos falar. Primeiro, o conceito de ansiedade. O que é a ansiedade? A ansiedade, por definição, é um sentimento ligado à preocupação, que é natural, é fisiológico, é próprio do funcionamento normal do aparelho psíquico humano e que nos torna mais produtivos e preparados para o enfrentamento dos desafios. Não só nós temos ansiedades, os nossos irmãos menores, os animais, também sofrem muita ansiedade. Mas a ansiedade tem um limite. E a gente vai conversar sobre esse limite da ansiedade. A ansiedade normal pode surgir em diversas ocasiões. Nós temos, por exemplo, a ansiedade de enfrentar um desafio novo, de fazer uma prova, do carro que enguiça justamente na hora que a gente tem um compromisso, no engarrafamento, diante de problemas financeiros, na responsabilidade do trabalho, com uma doença na família ou com nós próprios, diante de uma indecisão também gera muita ansiedade e muitas outras coisas. Quando temos um excesso de ansiedade, com medo e valorização excessiva do objeto da nossa preocupação, que geram sofrimento e uma sobrecarga emocional, e então estamos diante de uma ansiedade que não é natural. É uma ansiedade, vamos chamar de patológica. E esse tipo de ansiedade nos conduz à aflição. Na aflição, o que seria a aflição? A aflição vai ser quando a gente tem uma angústia, uma inquietude, um sofrimento intenso, um desassossego por algo que acontece ou que pode acontecer, ou uma sensação de que algo não está certo, ou que alguma coisa muito grave está para acontecer. Esse é o conceito de aflição. A pergunta que vem à nossa mente mas na vida nós conseguimos não ter aflição? Quem dá a resposta para a gente é o próprio Jesus. Jesus disse assim: tenho-vos dito isso para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo, disse ele. Então vamos ver que nós podemos ver que a aflição é algo normal na vida da gente. Todos nós passamos por aflições.
O Evangelho segundo o Espiritismo no seu capítulo 5º, item de 4 a 6, traz uma descrição de Allan Kardec muito interessante, que ele diz assim: as vicissitudes ou aflições da vida são de duas espécies, ou, se quiserdes, têm duas origens bem diversas, que importa distinguir. Uma tem a sua causa na vida presente e a outra fora desta vida. E diz Allan Kardec, remontando a fonte dos males terrenos, reconhece-se que muitas são as consequências naturais do caráter e da conduta daqueles que os sofrem. E Allan Kardec diz, quantos homens caem por sua própria culpa? E ele descreve, então, um rol das causas das aflições na presente existência, que a gente vai conversar, descrevendo cada uma. A primeira delas que ele coloca é a imprevidência. E como a imprevidência gera arrependimentos. A falta de planejamento é algo que acomete a vida de muita gente e acaba nos sobrecarregando de aflição. O orgulho é outra causa de aflição. Quando somos orgulhosos, nós sofremos quando não somos atendidos naquilo que achamos que devemos receber de reconhecimento do próximo. As ambições, cita Allan Kardec, as ambições, elas nos retiram as melhores possibilidades que a gente tem de desfrutar o agora. Porque o sujeito ambicioso, ele nunca está feliz ou contente com aquilo que ele já alcançou. Ele sempre quer mais. Então, é uma maneira de roubar a felicidade de uma pessoa ter a ambição. Allan Kardec ainda cita a falta de ordem, a indisciplina. Como tem pessoas que se desorganizam, a desorganização na sua própria vida, na sua família, e isso gera aflição, porque as coisas não vêm numa sequência desejada que seria boa, e isso gera intranquilidade e falta de paz. Ainda Allan Kardec nos traz a questão da falta de perseverança. Há muita gente que não persevera, que quer uma boa vida, que quer atingir objetivos, mas não quer pagar o preço para atingir os seus objetivos. Porque tem dentro de si, muitas vezes, a vontade de ter a gratificação imediata. Isso é interessante porque na maturidade, quem tem maturidade psicológica, aí estamos falando da maturidade psicológica, sabe aguardar, renunciar uma gratificação imediata
para ter uma gratificação maior depois. E aquele que não persevera e é impaciente não sabe atingir essa gratificação depois, porque vive muito no agora, vive muito do imediato, e isso gera sempre frustração, porque a pessoa acaba se considerando um derrotado, uma derrotada, pela falta justamente da perseverança em atingir os seus objetivos. O mau comportamento, fala ainda Allan Kardec, quem tem um mau comportamento tem um compromisso com uma má consciência, com o mal. O que esperar da plantação de espinheiros? Também cita Allan Kardec, não limitar os seus desejos também é outra causa de grandes aflições. Tem pessoas que veem uma propaganda qualquer e saem disparada para as lojas comprando coisas que absolutamente não têm necessidade e que vão trazer uma série de compromissos financeiros que vão angustiá-la por uma coisa que é totalmente desnecessária. Então, novamente, uma causa de aflição pela falta de limitação de morigeração, como diz Bezerra de Menezes, que a gente tem que ser moderado no desejar, moderado no agir. A falta de moderação também, desejo na comida, come-se demais, e também representa um grande problema de aflição nas doenças que advêm da obesidade. A vaidade, cita Allan Kardec, é mais uma das causas da aflição. A aflição dessa existência, não é de outra, não. Porque a vaidade leva a muitas decepções. Imagine se a gente pautar nossa existência somente na questão da aparência física. E a gente sabe que os anos levam a todos os nossos traços, as nossas impressões de beleza, elas vão por água abaixo, porque isso é um valor transitório. Agora, quem se firma em cima disso, certamente terá muitas decepções. É que nem a flor que tem dias de beleza intenso, mas depois fenece. A falta de moderação também é outra questão. Excessos de suscetibilidade, diz Allan Kardec. E ele comenta como poderiam ser evitadas disenções e disputas funestas se a gente não tivesse tanta suscetibilidade que é nascida do nosso orgulho. Quantas questões pequenas que vão para a justiça para serem resolvidas, que poderiam ser resolvidas facilmente com o diálogo, com o entendimento, com um pouco de humildade. Então, mais uma coisa para gerar aflição. Ele ainda cita a intemperança e os excessos. Ele comenta sobre os aleijões e as doenças que advêm disso.
E a gente vê muitos casos de acidentes de trânsito devido a essa intemperança, esse excesso de velocidade, a impaciência no trânsito. Também cita a questão da negligência na educação dos filhos, a fraqueza dos pais, a indiferença, e aí os filhos se criam sem a menor educação, sem senso de responsabilidade, de limites, e mais tarde muitos pais, diz Allan Kardec, se surpreendem pelo comportamento dos filhos. É a plantação que foi feita e a colheita, ela segue logo após. Então, é natural que isso venha a acontecer. Sobre essa questão da aflição, tem uma mensagem de Emmanuel no livro Religião dos Espíritos, que é sensacional. E eu trouxe aqui para a gente fazer uma reflexão, né? Porque a gente está fazendo uma reflexão, estudando a questão da aflição juntos. E Emmanuel, na sua sabedoria, ele nos traz uma página muito bonita, que ele chama assim, que a aflição, ela pode ter vários nomes em diferentes situações. Então ele chama que a aflição no vício chama-se delinquência. A aflição na agressividade é a cólera. No crime, o remorso. No fanatismo, a intolerância. Porque a pessoa que age com fanatismo, ela está sempre aflita justamente pela intolerância, que ela não consegue viver com as diferenças. Então, a aflição do fanático é a intolerância, como diz bem Emmanuel. Também ainda nos traz a reflexão sobre aquele que foge, aquele que foge da luta, dos desafios. Ele diz que a aflição desse é a covardia. O invejoso, a aflição é o despeito, porque ele acha que mais ninguém pode ter o que ele tem, ou mais ninguém pode ter acima do que ele tem, porque ele é orgulhoso e, além de orgulhoso, é egoísta. Então, ele se arma da inveja, que é um dos seus corolários, as suas consequências, e não suporta ver o outro prosperar. Como seria bom se encontrássemos na vida pessoas que admiram as conquistas dos outros, seja na área do intelecto, seja na área mesmo material, né, das suas conquistas. Como é bom a gente ver pessoas que realmente são pessoas naturalmente admiradoras das qualidades alheias. A aflição da leviandade, diz Emmanuel, é a insensatez, porque o leviano é irresponsável e ele age com insensatez, logo é o que atormenta ele. A indisciplina, a aflição é desordem, a brutalidade é violência, a preguiça é rebeldia, a vaidade é loucura,
o relaxamento, a evasiva, a indiferença, o desânimo, a inutilidade. Quem age de forma a cultivar a inutilidade sempre tem a queixa. E essa queixa é que é a aflição da pessoa que vive sob o manto da inutilidade. O ciúme, o desespero, a impaciência, a intemperança, a sovinice tem a aflição da miséria. Então, aqui a gente viu como a aflição pode surgir em consequência dos nossos defeitos, dos nossos vícios, das nossas tendências inferiores. Nesse caso, ninguém trouxe aflição para a gente. Simplesmente a aflição nasceu do nosso comportamento, somente isso. Allan Kardec, no mesmo capítulo 5, dos itens 4 a 6, ele ainda nos traz sobre as causas anteriores das aflições. E nesse item, ele nos cita aqueles problemas que surgem em decorrência da nossa, não de atitudes nossas do agora, mas de atitudes que já tomamos previamente. Então vejamos. Nas situações, por exemplo, da perda de entes queridos, na perda de arrimos na família. Arrimo da família é aquele que sustenta a família, né? E a gente sabe como é angustioso a situação de uma família que perde aquele elemento na família que trazia o sustento. A família passa por provações muito difíceis. Os acidentes também. Acidentes, diz Allan Kardec, os acidentes reais, né? Porque existem acidentes que não são acidentes, são, na verdade, provocados pela nossa incúria. E isso é a maioria hoje do que a gente vê, especialmente no trânsito, especialmente aqui no Brasil, são acidentes em decorrência de negligência, imprudência, coisas desse tipo que levam aos acidentes. Os flagelos naturais. E sobre os flagelos naturais, nós estamos vivendo um momento de flagelo natural, que é a pandemia. E aí podemos nos perguntar, né, por que estamos passando pela pandemia só agora em 2020, mas teve 1970, 80, 90. Quer dizer que as pessoas que viveram nos anos 70, 80 foram privilegiadas e nós estamos tendo a má sorte de passar por isso? Não, não é assim. A gente vai ver que não é. Doenças congênitas, crianças que nascem com anomalias, tetralogia de Fallot, problema cardíaco, grandes problemas pulmonares e tantos outros. Deficiência mental, deformidades. Então Allan Kardec arrola várias causas de vicissitudes e aflições que não foram adquiridas na presente existência. E aí a gente remonta às vidas anteriores. Porque se a gente concebe
que Deus é Pai de misericórdia e de amor. Se Ele é um Pai justo, não é possível atribuir a Deus a qualidade de dar coisas tão diferentes para os seus filhos, sendo que todos nasceram de suas mãos. Por que privilegiar a uns e punir a outros? Não é aceitável. Então a reencarnação nos ajuda a entender essa grande questão. Jesus disse: bem-aventurados os que choram. Contudo, é importante a gente lembrar que existem aflições que são geradoras da tranquilidade, mas há tranquilidade que geram aflições. Dificuldades, chagas, amargores, cicatrizes são quase sempre pedidos por nós na solução de problemas criados por nós mesmos, que representam a solução e medidas salvadoras de afligentes conflitos interiores, dizem os espíritos. Um pensador romano de nome Sêneca, que viveu do ano 4 a.C. até 65 depois de Cristo, portanto foi contemporâneo de nosso grande mestre, ele dizia que o dia em que alguém for dominado pelo prazer, também o será pela dor. E prossegue ele: vê a quão dura e funesta escravidão te sujeitarás. Serás possuído alternadamente pelo prazer e pela dor, os mais arbitrários e tirânicos senhores. Portanto, dizia ele, saiamos em busca da nossa liberdade. E isso foi no primeiro século. E no século XIX, o grande seguidor de Allan Kardec, Leon Denis, ele depois faz uma reflexão quase sobre a mesma coisa que Sêneca havia trazido no primeiro século do cristianismo. E ele diz assim no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, na página 372 a 373. O prazer e a dor estão, pois, menos nas coisas externas do que em nós mesmos. Incube, pois, a cada um de nós, regulando as suas sensações, disciplinando seus sentimentos, dominar uma e outra coisa e limitar-lhes os efeitos. Essas duas citações que eu trouxe aqui são muito interessantes, porque elas nos levam a refletir sobre aonde que nós estamos colocando a interpretação que estamos dando sobre a existência na Terra. Qual é a concepção que temos sobre a nossa passagem nesse mundo? Se é para desfrutar de forma imoderada e sem limites o prazer pelo prazer,
na vida, então nós estamos muito mal. Se nós mudamos a perspectiva e passamos a ver a vida não como um palco de recreação, não como um grande parque, né, para diversão, mas como uma escola bendita, aí nós passamos a entender que o objetivo da vida não é o prazer. O prazer é uma mola que nos move, mas não é o objetivo da engrenagem. Não é o objetivo da existência. Então, Sêneca e Leon Denis, eles nos colocam exatamente isso aí. Se a pessoa ela fica dominada pelo prazer, ela também vai ser dominada pela dor. Porque são dois polos extremos. Quando não temos o prazer, na concepção materialística, nós temos o desprazer. E o desprazer nada mais é do que a dor. Então a dor ela também está ligada à forma como a gente vê a vida, à forma como a gente encara os desafios, como a gente encara os momentos de aflição que passamos na nossa existência. É muito comum errarmos. Ninguém na Terra está na qualidade de espírito terminado, acabado e sem nenhuma mácula. Todos nós estamos na Terra porque somos atraídos pelo planeta. E somos atraídos pelo planeta porque temos afinidade com os elementos que vigem, que estão predominantes nesse planeta. Se fôssemos entidades muito nobres, não passaríamos por aqui, a não ser que fosse por uma atividade de missão. Mas missionários são raros, são muito poucos. E mesmo aqueles que são missionários, que ainda estão ligados à Terra, ainda muitos deles têm coisas para resgatar, com raríssimas exceções. Então, nós todos somos falíveis. Não somos entidades angélicas. Então, se a gente erra, vamos aceitar os nossos erros e vamos querer repará-los. Aceitar o desafio de repará-los. O maior problema, talvez, na marcha evolutiva da gente, não seja tanto o problema do erro em si, mas o não querer aceitar a corrigenda e não se adequar a o que a lei de Deus cobra da gente, no sentido da gente andar dentro daquilo que é o correto. Nós criamos um mundo à parte, e que é citado, inclusive, por muitos autores espirituais. André Luiz cita muito nas suas obras as nossas criações mentais, e por isso que as regiões próximas da Terra estão cheias de paisagens tristes, que alguns classificam como infernais, desoladoras, de dor, de sofrimento, porque são criações nossas, não são criações de Deus. São frutos da nossa rebeldia
do nosso destempero, da nossa maneira de querer viver de um jeito todo particular, como se fôssemos os reis do mundo. Não somos. Somos filhos da criação, filhos de Deus, e, portanto, devemos obedecer à hierarquia das coisas. Uma dos pontos cruciais, talvez nevrálgicos, que nos fazem perder muitas oportunidades ou criar muitos problemas é a falta da paciência. André Luiz nos aconselha a termos paciência nos momentos de inquietação, porque com isso a gente evitará desgostos incalculáveis, diz o benfeitor. Então vamos falar um pouquinho sobre a impaciência agora. Emmanuel, na sua sabedoria, diz que a paciência é a escora íntima que auxilia a criatura a atravessar provações e problemas com proveito devido. E quando os problemas do mundo nos afogueiam, diz ele, não abras o coração à impaciência, porque ela te retira confiança. Vamos procurar entender por que ela retira a nossa confiança. Ora, quando a gente confia que alguma coisa está sendo bem conduzida, quando a gente confia na providência de Deus, nós não desenvolvemos impaciência. A gente sabe, a gente se dá conta de que a coisa está em mãos seguras, de que nós podemos confiar, que nada vai acontecer que não seja para acontecer. E Emmanuel nos ainda adverte que a impaciência é comparável a uma força negativa que surge justamente quando o enfermo está pronto para se recuperar, ele acaba sendo conduzido para a morte pela impaciência, porque não teve a paciência de aguardar um momento propício para a recuperação. E ele coloca: se queres o fruto, não despetales a flor. A gente sabe que a flor dá muitas vezes o fruto, né? Mas tem pessoas que maltratam a flor e aí não vem o fruto. Então, como é que a gente faz com que a flor gere o fruto, dando tempo para as coisas, que elas acontecem? Muitos ainda nos adverte o grande benfeitor, perde as melhores oportunidades da reencarnação unicamente por se haverem abraçado ao desespero. E ele cita que o desespero é a aflição tomada de rebeldia. Então, quando temos uma aflição e nos rebelamos, nós entramos em desespero. Então, aconselho o benfeitor: urge vermos dificuldades e empeços como oportunidades e lições necessárias. É preciso saber suportar as aflições menores da vida
da estrada para evitarmos aflições muito maiores na grande vida. E agora vamos falar um pouquinho sobre a aflição que os outros nos causam. Será que os outros causam aflição para a gente? Muitas vezes sim. Mas Chico Xavier nos traz a seguinte colocação: ninguém cruza nosso caminho por acaso. E nós não encontramos na vida de alguém, não entramos na vida de alguém, digo, sem nenhuma razão. Sempre existe um motivo. Se estamos juntos de determinadas pessoas, é porque é necessário que a gente atravesse essa experiência em comum com eles. Então, convém a gente observar, diz Emmanuel, nas situações mais embaraçosas criadas pelos outros para conosco, urge a gente analisar com um pouquinho mais de caridade, meditar um pouquinho melhor. Porque muitas vezes o próximo está atravessando uma situação de conflito pessoal muito grande. Está passando por uma crise existencial e ele não tem o suporte da fé e da esperança aqui que surge em decorrência da fé. O próximo também, o próximo é o próximo da nossa experiência. É um vizinho, é alguém dentro de casa, alguém no trabalho, um colega, ou mesmo um conhecido. Esse é o próximo da nossa experiência que Jesus se refere como próximo. Então, esse próximo pode estar enfrentando problemas domésticos muito grandes, doença na família, pode estar com filhos passando assédio pelas drogas, né, ou já com uma drogadição e com um problema angustioso, difícil. Quem tem parentes nessa situação sabe como é difícil. Então o próximo nem sempre vai ficar tão gentil ou de sorriso para com a gente, ou vai ficar muito maleável. É natural que a pessoa fique angustiada, atravesse esses momentos difíceis e que muitas vezes não esteja receptiva a um convívio social. Também é importante a gente ver que nesse tempo que nós estamos atravessando de crise financeira, muitos não têm emprego. E como é angustiante para um pai de família, para uma mãe de família, não ter a subsistência para custear as despesas, vencer as despesas domésticas, fazer frente à sobrevivência, aos custos da sobrevivência. Então também é natural que esse nosso próximo, que está na nossa convivência, ele tenha dificuldades de relacionamento, problemas angustiosos, né? Do ponto de vista financeiro, que já falamos aqui, vítimas de terríveis ilusões. Muitas vezes a pessoa está sobre uma tenaz obsessão espiritual e a gente acha que a pessoa antipática ou que ela
não nos cumprimenta porque não gosta da gente, não vai com a cara da gente, nada disso. Às vezes é um irmão em sofrimento tenaz por causa de uma obsessão, um assédio, dia e noite. Dia, durante o dia, com as angústias, muitas vezes com situações criadas pelos espíritos, e à noite com perseguições. Então, lógico, uma pessoa nessa situação não vai ter a disposição para se tornar afável, amigo, cordial. Outros enfrentam a prova da sedução pelo poder e pela beleza, mas ainda sem arrimo necessário na maturidade, na experiência. Outros ainda atravessam situações de quedas e tentações, e outros ainda sofrem a influência do mundo nas questões morais, se deixam levar muito pela impressão dos outros, com o que é que os outros vão achar, mas todo mundo faz assim, por que eu não posso fazer também? Então a gente tem que ver que nós estamos numa escola, mas os alunos dessa escola estão em diferentes níveis. Não quer dizer que quem está um pouquinho melhor é superior. Não, não é isso. É que simplesmente é mais velho um pouco e por isso é natural que esteja numa classe ou num modo de aprender diferente de um outro que ainda está nas primeiras letras. Então, muitas vezes a gente se decepciona porque não é atendido um pedido da gente. Mas nós ainda, como diz Emmanuel, não temos a luz plena para saber se aquilo que estamos pedindo não temos o entendimento de antemão para saber tudo de bom e de mal que vai decorrer daquilo que a gente está pedindo. Só quando a gente atingir a luz plena da sabedoria, a gente vai saber discernir. E aí a gente não vai se revoltar, a gente não vai ficar achando que está sendo preterido, né? Não, a gente vai ter a atitude de compreensão. Emmanuel ainda nos convida a seguinte reflexão: quase sempre a longa expectativa em torno de certas concessões que disputamos, diz ele, não é senão o amadurecimento do assunto que Deus nos concede. E ele ainda traz: a impaciência é precipitação, e precipitação redunda em violência. É realmente uma frase para a gente refletir bastante sobre isso, né? E ele nos faz um arremate nessa questão da paciência, dizendo que o melhor é a gente oferecer o melhor para a vida do que a gente pode dar, porque a vida vai, em algum momento, nos dar o melhor dela para a gente. Existe aquela figurinha que todos vocês já viram na internet, que é de uma pessoa que foi, junto com outras, pegar num galpão várias cruzes. Cada um pegou a sua. E aí saíram fazer uma caminhada, tinha uma direção
para ir. E eles foram naquela direção. Só que um deles achou que a cruz dele estava muito pesada. Ele olhava para a cruz dos outros e achava que aquele ali, a cruz do outro é tão levinha, está me parecendo ser tão levinha. O outro está com tanta desenvoltura em levar a cruz dele. E já se comia de inveja, ou se achava preterido, e então ele orou ao Senhor e pediu que a cruz dele fosse suavizada. E aí veio um carpinteiro e cortou a cruz dele e ficou bem levinha. E ele continuou a viagem à frente, junto com os outros, muito alegre, achando assim: agora a minha cruz está leve, agora eu consigo chegar onde eu quero. Pois bem, passado alguns quilômetros, eles se depararam, todos os viajantes, levando as suas cruzes, se depararam com um grande abismo entre uma ponta e outra. E esse abismo fundo tinha que ser atravessado justamente com a cruz, porque era madeira segura para colocar numa extremidade em outra, que permitiria a travessia. Ora, o que aconteceu com todos aqueles que, aliás, levaram as suas cruzes, conseguiram atravessar a outra margem sem nenhuma dificuldade. E aquele que pediu para que a cruz fosse muito encurtada, viu que a cruz dele era muito curta e que não lhe permitia fazer a grande travessia. Essa história é muito simples, singela, mas nos coloca a par da questão da gente saber que, se enfrentamos situações que agora nos causam aflição, dificuldades, é porque elas têm um objetivo de ser. E mais para frente, a gente vai precisar desses elementos que suportamos para fazer uma travessia que vai exigir a nossa experiência justamente por essa passagem dessas aflições, dessas dores ou desses obstáculos e desafios. Então, é importante que a gente não reclame ou que evitemos tanto quanto possível a reclamação e que tomemos as nossas cruzes, os nossos desafios nos ombros e sigamos pedindo sempre a ajuda de Deus para que a gente possa fazer o nosso melhor, porque a vida vai retribuir com o seu melhor. Então é importante que a gente saiba que Jesus disse que bem-aventurados eram aqueles que eram os aflitos, porque seriam consolados. Mas ele, ao mesmo tempo, ele não complementou que os aflitos revoltados estavam dentro da assertiva dele, porque os aflitos que Jesus se referia eram justamente aqueles aflitos que sabiam se voltar para Deus, que sabiam se voltar para a providência divina, pedindo os recursos, as forças necessárias para a superação das suas provas. Quando a gente enche as nossas aflições de inconformação e de revolta, nós nos tornamos enfermos e não somos bem-aventurados.
Então, qual seria o remédio mais eficaz para o tratamento das nossas aflições? Dá para subentender facilmente que o remédio mais eficaz em qualquer tempo, em qualquer lugar, será sempre a nossa confiança irrestrita no poder de Deus, na sua providência. E Jesus é o representante de Deus entre nós. E por isso ele nos deu a sua mensagem, dizendo: Vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Foi um prazer, uma alegria estar com todos vocês nessa noite. Que Deus nos abençoe, que saibamos ser fortes para superar as dificuldades que no momento estamos atravessando. Confiemos no poder de Deus, na sua providência, porque Deus quer sempre o nosso melhor. E por mais acerbas possam parecer as nossas provações, as nossas dificuldades de momento, elas vão passar, como a nuvem que passa, como tudo passa. E Deus nos aguarda de braços abertos. Muito obrigado, queridos irmãos. Fiquem com nosso Pai, que Ele nos abençoe e que tenhamos uma excelente noite e um ótimo final de semana. Grande abraço a todos. Agora eu passo a Silvia, que fará o encerramento com uma prece. Então, mais uma vez, sintonizados com o plano espiritual superior, agora renovados pelo fortalecimento da nossa fé, da nossa esperança, agradecemos pela oportunidade de cada segundo, pela oportunidade da encarnação, pela família, pelo lar, pelo agasalho, pela natureza, pelo alimento do corpo e da alma. Agradecemos, Senhor Jesus, pelos espíritos mentores, socorristas. Agradecemos por cada irmão reencarnado, porque juntos nós podemos mais. E rogamos, Jesus, para que sejamos instrumentos de paz e luz no mundo e em nós mesmos. Que saibamos viver aprendendo, experienciando a vida, sentindo-nos com bem-estar e harmonia, livrando-nos dos queixumes e sabendo observar as oportunidades, fazendo bom uso delas. Obrigada, Jesus. Iluminai-nos hoje, amanhã e sempre. Que
assim seja.